Você já conhece o Clube do Livro do canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no livro do mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Ademir Luiz, bem-vindo ao almoço do My News. Tudo bom, Ademir? Olá, Miriam, é sempre um prazer e uma honra estar aqui. E hoje com a Mara fazendo uma participação, né? Então, estou honrado, no mínimo. Ademir, você traz novidades de um autor que é estrangeiro. Conta pra gente. Ele tem sangue estrangeiro. No Brasil todo mundo tem, né? O Julian Fuchs. Né? O Julian Fuchs, ele está lançando um livro agora, que na minha opinião, ele fecha um ciclo, né, em sua trajetória de autor até o momento. Mas basicamente é o seguinte: o Julian Fuchs, ele é paulista, né? Nasceu em São Paulo, tal, em 81, então, portanto, é bastante jovem ainda, mas ele é de origem argentina. Os pais fugiram da ditadura, inclusive esse é um dos temas de um dos romances que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? E tem feito muito barulho na literatura brasileira, inclusive foi um dos convidados de honra na edição da Flip e tudo mais. O primeiro romance dele chama-se Procura do Romance, né, que é exatamente, conta a história do seu alter ego, que é o Sebastian, né, que é exatamente ali andando por Buenos Aires, né, e procurando exatamente essa questão, né, da narrativa, né, em si a narrativa. Depois ele escreveu História da Literatura e Cegueira, em que ele passa ali em revista essa relação muito próxima que tem do criador literário, desde Homero, né, passando por Borges, chegando em Joyce, né, com a cegueira. Até que ele escreveu o livro que o consagrou, que é A Resistência, que nós temos aqui a imagem, né? A Resistência foi lançado em 2016 e ganhou, olha só, Jabuti, Oceanos, Saramago, assim, passou o rodo, literalmente. E A Resistência é esse livro que eu falei, né, que conta a história da família dele fugindo da ditadura argentina, militar argentina, e também de um irmão, né, adotivo, que se desconfia que é uma daquelas crianças, né, que foram sequestradas pelo regime. Aquela história das mães da Praça de Maio, né? Então é um livro muito interessante. E que a história, de certa forma, fica no ar ali e tal. Vale muito a pena ler esse romance. E, de certa forma, o livro que ele lançou em 2019 é uma espécie de continuação disso. Temos de novo a figura do Sebastian, que é esse alter ego, né, em que ele fala sobre as experiências dele em ocupações urbanas em São Paulo, né, aquelas que ocupavam prédios, né, que nós acompanhamos pelos noticiários. E uma coisa importante na literatura do Julian Fuchs é que ele é uma das figuras que tem feito no Brasil que se chama de autoficção, né? Que existe ali, claro, tem bastante tempo, mas que foi consagrada ali pelo Tesa, Cristóvão Tesa, no Filho Eterno. O Julian Fuchs faz também, inclusive estava ao lado dele ali na mesa, na Flip, e o próprio Brizola, né, com o Jona Contra Gosto e tudo mais. E o que acontece? Em 2021, ele acabou de lançar um livro que se chama Romance, a História de uma Ideia. Inclusive, nós temos aqui também a capa da ocupação, né? Uhum. Acho que podemos passar daqui a pouquinho para mostrar, que é um livro de 2019 que dialoga com a obra. Mas, enfim, esse livro, a Romance, a História de uma Ideia, o que o Roland Fuchs faz? Ele discute o romance não apenas historicamente, né, aquela coisa dos ciclos, né, a criação ali com Don Quixote, né, o auge no século XIX, com Balzac, né, toda aquela tradição, as vanguardas ali com Joyce e tal. Ele discute o romance como uma ideia da modernidade, né, e acaba concluindo, isso não é spoiler, né, é um dos elementos ali da construção que ele faz, que o romance ele não tem exatamente uma marca enquanto gênero, ele é exatamente o fato de que não existe marcas, tudo pode no romance. E tem uma coisa curiosa, é que ele trabalha com conceitos, né? Porque esse livro é uma adaptação do trabalho de doutorado do Julian Fuchs, né, que ele defendeu na USP há alguns anos. Então ele adaptou e transformou em livro. Então, por exemplo, ele discute conceitos que são básicos na trajetória do romance. A ideia, por exemplo, de verdade. Ele usa autores para discutir isso. Então, no caso aqui, o Duffy, né? História.
né? Balzac, né? Que ele pretendeu escrever história francesa ali em sua literatura. Tempo, né? Proust, né? A própria ideia do Em Busca do Tempo Perdido, embutido ali em título e tal. Consciência, né? Joyce, a própria Virginia Woolf, né? Aquela ideia do fluxo de consciência e tudo mais. Até chegar num período mais contemporâneo, em que ele discute, por exemplo, elementos mais próximos, né? Da nossa experiência, como, por exemplo, a questão da magia, né? Como você coloca a magia nesse universo que muitas vezes dialoga com o realista, e ele trabalha com Cortázar, com Gabriel Garcia Marques, até chegar no último elemento que ele identifica nessa trajetória, que é o híbrido, né? Aquele que mistura tudo, e usa, dentre outros, né, o Coates, né, aquele autor sul-africano, para discutir isso. Ou seja, na minha opinião, é um fechamento de arco, né? Ele começou a carreira, né, discutindo a busca do romance, né, da ideia do romance. Agora que ele chega naquele ponto que ele discute o que é o romance, e logo de cara ele fala, olha, Santo Agostinho, né, me pergunta o que é o tempo, eu não, se não me pergunta o que é o tempo, eu sei, se me pergunta eu já não sei. Com romance é a mesma coisa. Então ele abre falando disso. A gente tem aí a capa do Ocupação que faltou mostrar. Vamos mostrar Exato, ali. Agora eu fiquei numa dúvida, Ademir. Esse livro é um livro assim para estudiosos da literatura ou é um livro para a gente ler que flui como um romance? Não, ele teve um cuidado muito grande até por ser escritor, né, em adaptar a tese, né? Então, quer dizer, você vai ter ali um registro de ensaio, né? Ou seja, ele varreu grande parte daquela coisa mais pesada que é própria da academia, em função até, né, de ser uma tese e tudo mais. Então, ele varreu isso, grande parte, né, desse peso todo, né, que a academia exige e tudo mais, e fez um livro muito fluido. Então, qualquer pessoa que tem interesse em discutir literatura, em primeiro lugar, e romance, né, enquanto gênero, esse gênero que discute, né, a modernidade, então vale a pena ler. Né? E ele está muito em voga, né? Tem dado muitas entrevistas, saiu na Folha, no Estadão recentemente, né? Então é um autor que, além de ser muito premiado, né, também está aí, né, aparecendo bastante, né, a partir das suas ideias sobre essa vertente da literatura que pratica. Maravilha, excelente dica. Agora, Ademir, eu queria que você contasse um pouco como é ser parte dessa entidade que você está falando aí de Goiás, não é, Ademir? De Goiânia, exatamente. Então, me conte, o que vocês fazem nessas reuniões na União dos Escritores? A UB, no caso a UB de Goiás, existe várias UBs, né, pelo Brasil, e a de Goiás, que inclusive é uma das mais bem estruturadas, né, e tudo mais, né? Nós não somos uma academia, né? Então não tem aquela coisa do chazinho das 5, né? O mausoléu, né? Fardão, não tem isso. É uma associação de escritores e desde assim, os últimos presidentes, e eu tenho destacado muito isso também, nós pensamos escrita em diversas formas. Por exemplo, a escrita na internet é uma realidade. Né? Tem, por exemplo, aquele livro do Said, né? Não do Eduardo Said, né? Mas aquele sírio, né? Que se chama O Cara Mais Esperto do Facebook, que ele começou a escrever no Facebook, foi descoberto por uma editora alemã, ou seja, tudo hoje em dia pode ser literatura. Então nós trazemos isso para a UB. Então nós temos ali oficinas, muitos lançamentos, né, um ponto de encontro, até cinemateca, né, de vez em quando nós temos ali. Ou seja, eu até comentei com você alguns dias, né, é uma espécie de clube do livro perpétuo, né, nos reunimos ali para falar de literatura. Agora você me fez chamar o pessoal, porque dia 29 tem reunião do Clube do Livro do My News. O Ademir também já está convidado. Opa, estamos aí. E nós vamos falar sobre o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Vai ter uma reunião lá para todo mundo poder falar. E apesar do Ademir ser um grande especialista, ali nós vamos estar todos como leitores, simples e mortais leitores, né, Ademir? Mas isso aqui é bom, ser leitor. E, Miri, posso te fazer uma perguntinha, já que estamos caminhando para o final? Sim. O que você responderia se alguém te falasse que o Charles Chaplin era um cineasta medíocre? Não sei, eu ia dizer que não, que tá o cara se perpetuou. Por quê? Quem que fez essa pergunta? Olha, quem quiser saber a resposta dessa pergunta, vá no canal da Revista Bula no YouTube, né? Então digita lá, Revista Bula, vai estar linkado aqui, né, Miriam? Que o vídeo de hoje do canal da Revista Bula no YouTube é exatamente respondendo, uma polêmica dos anos 60 que nós ressuscitamos e atualizamos, né? Que se discutia isso. Chaplin é cinema? O Chaplin, né, é outra coisa além de cinema. Então, quem quiser
a resposta dessa pergunta que parece muito louca, né? Então vai lá no nosso canal, que tá lá, de uma maneira muito bem humorada, né? Que é o estilo da Revista Bula. Então vai lá, Revista Bula no YouTube, nosso canal, né? Que é a TV Bula. Exatamente. Fica a dica aí, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês, tá bom? Ademir, muito obrigada pela presença. E agradeço muito.